Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. A galera entra aí, vamos tentar fazer esse convite. Glória a Jesus. Vamos ver aí o pessoal. Para estar participando juntamente conosco. Está chamando o nosso irmão Cláudio. Vamos ver nosso irmão. Chegou a solicitação aí, Cláudio. Responde aí nos comentários, por favor. Então vamos falar assim mesmo, viu? Escreve aí nos comentários aí, para não ficar muito tarde, certo? Aí nas próximas lives aí a gente tenta melhorar isso aí, viu? Nosso irmão Anderson, Deus abençoe. Sanches, Deus continue abençoando a vida do nosso irmão. Amém? Os assuntos que iremos falar nesta noite é algo muito interessante. Eu lendo as escrituras um dia desse. Você que está com sua Bíblia aí por perto, se possível, abra no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1. Iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Amém? Cláudio, vai deixando nos comentários aí o seu posicionamento, porque eu estou tentando aqui e não estou conseguindo, viu? Zacarias, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 5, que diz: No 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Senhor, se irou fortemente contra vossos pais. O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, as quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles?
e os profetas, vivem eles para sempre, nós iremos nos ater nessa noite no versículo 5, onde ele diz: Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Irmãos, eu não vou entrar muito no contexto desse livro, porque iremos abordar nesta noite sobre a pessoa de Zacarias. Quem foi Zacarias? Que legado ele deixou para nós através do conteúdo no livro? Então, eu meditando, eu descobri algo muito interessante. Primeiro, quem é Zacarias? Na sua opinião, escreve aí nos comentários quem foi o profeta Zacarias. Amém? Zacarias foi um dos profetas da restauração. Era filho de Baraquias e neto de Ido. Pertencia à tribo sacerdotal. Você vai encontrar essa referência no livro de Neemias, capítulo de número 12, versículo de número 4 e versículo de número 16. Foi contemporâneo de Ageu, está lá em Esdras, capítulo de número 5, versículo 1, capítulo de número 6, versículo de número 14. Amém? Tem sido chamado para o ministério profético ainda muito jovem. Nasceu no cativeiro babilônico e veio para a Palestina com Zorobabel. Essa referência você vai achar em Neemias, capítulo 12, versículo de número 4 e versículo de número 16. A expressão-chave do livro é naquele dia. Registrou 20 vezes essa expressão, mostrando que o Senhor tem um dia marcado ou determinado para todos. Tá certo? Zacarias, cujo nome significa lembrou ou memória do Senhor. Então, o seu nome, o significado dele é justamente o que iremos falar nesta noite. Zacarias era um profeta da antiga aliança, certo? Ele foi um profeta do reino de Judá e foi o 11º dos 12 profetas menores. Amém, irmãos? E o que eu acho interessante nesse texto é que Zacarias ele veio de uma linhagem de sacerdotes, certo? Eu imagino Zacarias pequeno ao lado de seu pai, vendo seu pai fazer os serviços sacerdotais, vendo seu pai executando as coisas que um sacerdote ele executava. É um pouco parecido com a história de Jeremias, certo? Jeremias ele estava estudando para se tornar sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. Amém? Então, o que acontece? Zacarias, ele ao crescer, casou-se com Isabel, amém? E iniciando o seu ministério profético, seu ministério sacerdotal, ele começou a fazer as coisas para Deus, certo? Então, como ele já veio de uma linhagem de sacerdotes, houve uma preocupação. Quando ele inicia o texto no capítulo 1 de Zacarias, o versículo 5, após ele estar dando um recado da parte de Deus para o público daquela época, ele diz assim: Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem ele para sempre? Então, faça uma reflexão na segunda pergunta que ele menciona para o povo. E os profetas, vivem eles para sempre? Zacarias ele foi bem sucedido em seu ministério. Não é porque ele é um profeta menor por deixar pouco conteúdo nas escrituras que isso não significa que o seu ministério não teve importância. O ministério de todos nas Sagradas Escrituras teve importância. E a prova disso é que hoje nós estamos aqui meditando nesta palavra, extraindo
um ótimo conteúdo para você aí nesta noite ser edificado. Amém? E que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. Então ele diz: e os profetas vivem para sempre? Isabel, sua esposa, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Então houve-se uma preocupação para Zacarias. Eu acho que, meditando, conjecturando, eu imagino Zacarias perguntando a Deus: Senhor, estou na posição em que estou, me encontro casado, amo minha esposa, só que ela não pode me dar a alegria de ser pai. Então, tem a questão da paternidade, em você ter o seu filho, em você poder acompanhar o seu filho, em você poder ensinar o seu filho. E também tem a questão que naquela época era muito ligada a isso, em relação à sua vocação sacerdotal, à sua vocação para o ministério. Então ele se preocupava, e um dos pensamentos dele poderia ser esse: nossa, se eu morrer, quem irá assumir? Se eu morrer, quem irá dar continuidade ao meu legado sacerdotal, na minha linhagem familiar? Quem sabe poderia ser um desses motivos. Então, o que eu observo nesse texto é a sua preocupação no seu legado. E sem contar o amor que ele tinha para com o serviço dele. Eu postei recentemente, semana passada, no meu canal no YouTube, a respeito das características de um chamado autêntico, onde, extraídas no texto, a gente vai ver que são 3. Elas são perseverança, amor e zelo. Se você não tiver perseverança no que você for fazer, se você não tiver constância no que você for fazer, jamais você vai ter algo, jamais você vai construir algo. Se você não tiver amor pelo que você vai fazer, jamais você vai estar satisfeito com o que você está fazendo. E se você não tiver zelo pelo que você vai fazer, jamais você vai estar fazendo um serviço de qualidade. Então, esse é uma das questões que eu observo, não só na vida de Zacarias, como na vida de todas as pessoas a qual Cristo chamou para o ministério. Então, havia essa preocupação. Ele tinha preocupação pelo seu filho, porque ele ficava, quem sabe, até com medo ou preocupado de quem poderia assumir o seu legado. Ele também amava a sua função e se preocupava com diversas coisas em relação ao seu ministério. Então, o que eu observo nesse texto, nosso irmão Cláudio está aí e pode até também estar dando a sua opinião referente a esse assunto, é essa. Tudo. E o que eu acho mais interessante é que Deus ele prepara o momento certo para dar uma surpresa a ele. Quando Deus ele abre a madre da sua esposa Isabel, a Bíblia diz que ele fica por um período de silêncio. Ele passa um período de silêncio mudo, certo? E as pessoas perguntando qual vai ser o nome da criança, tudo. Só que Deus já tinha dado o nome da criança, só que ele precisava falar. Ele ficou mudo durante esse período, e no período que ele falou, ele lançou o nome da criança. E o nome da criança era João. Então o que acontece? Deus ele deu esse presente para Zacarias, presente de ser pai. Só que João não foi sacerdote, mas João ele foi um apóstolo. Apóstolo João, o nosso João Batista, a qual pregava nas margens do Jordão sobre o arrependimento de pecados. Então, Deus ele tinha um projeto específico na vida de Zacarias. Ele não deixou de ter a sua linhagem. Ele poderia não ter uma pessoa específica para exercer o ministério de sacerdote,
mas ele teve uma grande responsabilidade em ser o pai da pessoa que iria preparar o caminho para que o Messias viesse a pisar, a trilhar. Apenas João, você observar no evangelho dele, muitos perguntaram a João se João era o Cristo. E João disse, olha, eu não sou o Cristo, eu apenas batizo nas águas para arrependimento de pecados. Mas haverá um que eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, no texto que prossegue, vai chegar um momento em que Cristo ele vai para o Jordão para se batizar. E João ele replica, Senhor, eu que careço ser batizado por ti. E Cristo chega e diz, não, João, é necessário que você me batize para que se cumpra o propósito do Pai. Então é algo incrível. E a história bíblica que vocês conhecem diz que após Cristo emergir das águas batismais, veio o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, repousou sobre seus ombros e uma voz do céu bradou, este é meu filho amado, a qual eu tenho prazer, a qual eu me comprazo. Então, ele foi uma ferramenta-chave, ele foi uma peça-chave. Ele exerceu seu ministério, Zacarias exerceu seu ministério sacerdotal de uma forma excelente, de uma forma brilhante, porque ele tinha amor ao que ele fazia. E a prova do seu amor era essa preocupação que ele tinha. E o que eu acho mais interessante é na exaltação em que Deus ele entrega tanto a Zacarias como a Isabel. Isabel não podia gerar filhos de jeito nenhum. Isabel não podia gerar, não podia dar alegria ao seu esposo em se tornar pai. Mas o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. E Deus o presenteou com esta criança. E essa criança, ela veio em um momento em que eles mais precisavam. E principalmente para executar o propósito de Deus. Então, olha o que acontece. João, ele nasce e o propósito de Deus para a vida de João era essa. Ser cheio do Espírito Santo, que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre, preparando João para no período oportuno ele cumprir a sua missão. Missão essa de preparar o caminho para que Cristo ele viesse transitar, ele viesse passar pregando a mensagem de paz, a mensagem de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu gostaria de agradecer até pelo nosso irmão Sérgio, pastor Sérgio. Que Deus em Cristo continue abençoando esse homem de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando ele de uma forma especial. Então, amados, essa era a observação que eu estava estudando sobre ele e que é algo interessante. Imagine uma pessoa que não podia gerar, tinha uma esposa que não podia gerar, mas o que é mais interessante nisso é que por mais que ele tivesse essa preocupação, ele jamais deixou de executar a sua tarefa. Ele poderia estar passando por todas as situações, mas jamais ele deixou de fazer o serviço que ele tinha de fazer como sacerdote. Ele jamais executou um serviço mal executado. Por diversos problemas que ele tivesse passando, por várias questões que ele tivesse passando em relação à sua vida pessoal, ele jamais deixou com que o seu serviço de sacerdote viesse a ser desempenhado de uma forma má. Você não ter o acompanhamento, de ele não dar o devido amor à sua função. E o que eu acho lindo é isso, que nesse texto ele faz tudo. Ele profetiza, ele dá as diretrizes que Deus mandou que desse ao povo na época. Ele jamais arredou o pé. E a bênção que Deus preparou para ele foi o quê? Foi João Batista, um menino que veio cheio do Espírito Santo desde o ventre. Deus preparando ele, gerando ele dentro de sua esposa, para que no tempo oportuno Deus viesse levantar, separar João para iniciar o caminho para que Cristo viesse pisar.
Nosso irmão Cláudio está dizendo assim: o amor é a base para tudo, com certeza. E a sinceridade de João Batista, nossa, sem precedentes. João teve uma missão: abrir o caminho e iniciar o evangelho. Foi o que eu acabei de dizer. Então, a sinceridade de João era tudo. E a prova da sua sinceridade é que quando Cristo ele foi ao seu encontro para ser batizado, João não queria batizar Cristo de forma alguma. De forma alguma. Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Senhor, eu que careço ser batizado por ti. E se Cristo, quando fala com ele, não, João, você tem que me batizar para que se cumpra o propósito do Pai. Eu creio que ele batizou, mas quem sabe ele batizou dentro dele, do seu íntimo, dizer assim: rapaz, eu estou batizando o Mestre, o Messias, o Filho de Deus. Aí quando Cristo ele chega no meio do caminho, aí João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o nome do Senhor é glorificado e é uma reflexão para os nossos dias. Por mais difícil que seja a nossa vida, o nosso labutar cotidiano, a gente não pode esquecer também de tirar um tempo para buscar a Deus, tirar um tempo para ver todos os seus propósitos que Ele tem para conosco. Porque é fácil eu chegar para você, abrir uma live e dizer Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, e eu não olhar para dentro do meu interior e me observar a minha vida e dizer: o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou apto? Será que eu tenho respaldo para estar falando essas coisas? Porque só Deus sonda o coração do homem e conhece. As lutas do dia a dia que a gente vem passando, às vezes tenta sufocar o propósito de Deus para com as nossas vidas, mas nós não podemos esquecer que Ele tem um plano para conosco. Nós não nascemos em vão, nós não nascemos apenas para viver, passar por esse período de vida, morrer e ser lembrado por alguém. Mas nós nascemos para executar o plano de Cristo, para executar a missão de Cristo. E cabe a nós buscarmos a Ele e pedirmos direção a Ele, para que Ele possa nos dizer qual é o nosso chamado, qual é o propósito, porque há um propósito maior. Concorda comigo, irmãos? Digita aí nos seus comentários. Amém? Eu já quero agradecer aí os irmãos que estão conosco na live, tá certo? Nós iremos orar agora neste momento por vocês que se encontram aí na live. Vocês que tiverem algum pedido de oração, escreve. Vamos orar para que Deus ele possa solucionar todos os nossos problemas e nos dar resposta em tudo que nós precisamos para vivermos uma vida bem, em plena comunhão com Cristo. Amém? Olha o que Cláudio está falando aqui, ó. Grande responsabilidade de João de apresentar o Salvador da humanidade. Com certeza. Teve uma responsabilidade grandíssima. E cumpriu bem. E a prova de que cumpriu bem é que após Cristo vir das águas batismais, o Espírito Santo fecha com chave de ouro, repousando sobre sua vida. Amém? Vamos orar? Eterno Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse momento, a qual passamos em Tua presença. Neste momento eu peço a Ti que o Senhor possa visitar cada um que se encontra aqui neste momento, que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, nos ajudando e ouvindo uma palavra de edificação. Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua graça sobre a vida de todos, meu Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa também, Pai, nos conceder uma noite de sono de paz, amparadora no Teu Espírito Santo. É o que oramos a Ti, Senhor, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando, irmãos. Sempre a gente estará aqui com vocês, publicando aí no grupo alguns textos bíblicos para a sua meditação. Amém? E que o nome do Senhor possa ser glorificado através de nossas vidas. Desde já, compartilhe a live para que essa mensagem possa chegar
ao conhecimento de outras vidas e que o nome do Senhor possa ser glorificado nelas. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Noite de paz. Cláudio, meu irmão, Deus abençoe. Iremos marcar outra oportunidade para a gente tentar descobrir como é que funciona essa live, viu? Para estar convidando aí, para você estar expondo sua opinião visivelmente. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos em nome de Jesus.